oramos, Senhor, nesta manhã, que a mente e os corações de cada pessoa, Senhor, estará pronto para receber a tua semente. Eu oro, Deus, pelas crianças que vão receber também uma porção da sua semente, Deus. Pai, nós cremos que os nossos filhos, que cada criança será, Senhor, um discípulo apaixonado por Jesus. Nós acreditamos e semeamos, meu Pai, nesse terreno, nos corações, que os nossos filhos, que essas crianças serão, Senhor, uma bênção para os pais, uma bênção para a sociedade, uma bênção para o teu reino. Assim nós oramos e cremos, ó Pai, em nome de Jesus, e pedimos a tua bênção, que venha nos capacitar a cada dia, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar. Espírito Santo, tenha primazia nesse ambiente, tenha liberdade, Espírito Santo, de fazer, de falar, de agir de forma sobrenatural, porque nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que concorda pode sentar. As nossas crianças, aleluia, muito obrigado esse grupo de louvor tão abençoado. Eu espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada, que Cristo seja sempre visível, né, na sua vida. Nós estamos aí numa série de mensagens, uma exposição bíblica da Epístola de Tiago, e eu tenho aprendido muito com essa epístola. Deus tem falado bastante ao meu coração. Coisas que acontecem, né? E Tiago tem desafiado a minha fé, Tiago tem desafiado a minha espiritualidade. Na verdade, Deus está me cutucando. Deus, como eu disse na semana passada, trouxe uma inquietação, uma insatisfação no meu coração, e essa insatisfação é boa, e me levou a meditar, a refletir nessa epístola, e quero compartilhar hoje com vocês o capítulo 2. Então, quero que você abra sua Bíblia, para nós darmos sequência, continuidade da exposição da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, também vai estar passando aqui os textos bíblicos para que você também possa acompanhar a leitura. E nós, como sempre, vamos fazer isso por partes, para que possamos ter o melhor proveito dessa carta, dessa epístola, para a nossa edificação. Então, eu peço, por gentileza, que você tenha o hábito de manter a sua Bíblia aberta, tenha o hábito aí de manter também o seu smartphone aberto, para você acompanhar a palavra de Deus. É importante, irmãos, você ler a palavra de Deus, é importante você acompanhar aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo falado, para você examinar aquilo que Deus está falando com você. Isso é muito bom, porque você ouve falando, né? Você ouve alguém falando, mas você ler simultaneamente, você está aprendendo ainda cada vez mais. Então, Tiago, capítulo 2, hoje o título dessa mensagem é Cristo visível nas práticas do amor e das boas obras. Na semana passada, nós falamos Cristo visível nas provações, como que Deus usa as provações para nos amadurecer. Falamos que Deus muitas vezes, nós somos tentados muitas vezes, e que essas tentações são do nosso coração, da nossa ambição, do nosso desejo. Tiago nos deu uma grande alerta que não basta ser ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus, e que a verdadeira fé, a verdadeira religião é aquela que a gente consegue refrear a nossa língua, cuidar do órfão, cuidar do necessitado e não se corromper com este mundo. Então, Tiago 2, que é o nosso foco hoje, Tiago ele vai trazer algumas alertas para nós aqui nesse texto. E só para te contextualizar, Tiago ele vai trabalhar 3 pontos, e nós vamos dividir esses pontos aqui na medida que eu vou expondo aqui a palavra de Deus para o seu coração.
Tiago ele vai corrigir alguns problemas. Isso significa que nós temos problemas, amém? Isso significa que mesmo eu e você, tendo a nossa experiência com Cristo, nós passaremos por dificuldades na nossa vida com Deus e com os irmãos. E aqui essa igreja esses irmãos estavam passando por alguns problemas. E Tiago, ele é muito direto, Tiago, ele é muito prático, ele não perde muito tempo falando sobre doutrina, falando sobre teologia de forma mais profunda. Tiago, ele quer corrigir um assunto, então ele é tramontina, ele chega e diz, olha, não, Deus não gosta que faz acepção de pessoas. Então esse é o primeiro ponto que Tiago fala, Deus não faz acepção de pessoas. Depois Tiago ele vai corrigir aqueles irmãos que confundiam o conhecimento com a prática. E nós vamos trabalhar isso também. E Tiago também corrigiu uma fé que não se move. Uma fé que não se move é uma fé que é morta. Mas antes de começar a ler o texto, eu fui muito impactado com essa leitura, porque Tiago ele faz uma comparação nesse texto que eu penso que você vai ficar também muito cutucado da mesma forma que aqueles irmãos foram. Você gostaria de ter uma fé parecida com a fé dos demônios? Esse silêncio é maravilhoso, né? Porque Tiago, ele vai dar essa cutucada. Ele vai dar essa ferroada nesses irmãos. Olha, ter fé até os demônios têm. Acreditar em Deus até os demônios acreditam. Acreditar no sobrenatural, os demônios acreditam. Os demônios também não só creem, eles estremecem. Ou seja, eles também têm emoção. Então, Tiago está... Então, assim, olha, a gente vai tratar disso. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque nós vamos chegar nesse texto, tá bem? E aí você vai pensando, será que a minha fé é parecida com a fé de um demônio? Será que a minha fé é uma fé que se move? Ou é uma fé inútil, uma fé morta? Bom, Tiago capítulo 2, veja como que Tiago começa aqui. Meus irmãos, olha que coisa preciosa. Tiago, ele é polido nas palavras, Tiago, ele é delicado, mas ele é direto. Meus irmãos, como crentes, ele reforça, como cristãos, como discípulos, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ok? Suponham, aí Tiago ele vai dar um exemplo, porque Tiago é muito prático. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem, entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? É uma pergunta que Tiago está deixando. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, o primeiro ponto que Tiago trabalha é o favoritismo que apaga o rosto de Cristo. Se nós queremos mostrar Cristo visível nas pessoas, nós não podemos
trabalhar com favoritismo. Porque Tiago está nos ensinando a enxergar as pessoas na perspectiva de Deus. Como Deus enxerga as pessoas. Então, Tiago, ele coloca um exemplo que aqueles irmãos, olha, imagina na vossa reunião, na vossa assembleia, uma reunião como essa, um encontro como esse, alguém entre aqui, todo espalhafatoso, com anel, com colar, e nós olhamos para essa pessoa e começamos então a fazer julgamentos com critérios errados, equivocados, pensando, talvez pode ser alguém que tem influência, pode ser que seja alguém que tem poder social, tem poder aquisitivo, e isso era algo muito comum entre esses irmãos. Naquele tempo, lembra que nós falamos que esses irmãos foram dispersos e eles estavam fora da sua terra, e muitos deles perderam suas posses, seus bens, então eles estavam numa condição muito precária. Então, a maioria desses irmãos, eles eram pobres. Então, havia uma comunidade de pessoas que tinha essa limitação, privações de coisas. Então, esses ricos que havia nessa comunidade também, que fazia parte dessas reuniões, havia então um certo ali favoritismo. Porque, eu posso me beneficiar, eu posso tratar essa pessoa melhor, quem sabe eu posso ter algum favor, ou algum trabalho melhor, alguma coisa melhor. Então havia esse tipo de situação. E Tiago está trazendo à memória desses irmãos que não é assim que Deus vê as coisas. E Tiago, melhor, ele diz que parcialidade é pecado. Tratar as pessoas de modo parcial é um pecado. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Porque Deus não enxerga o exterior das pessoas. Deus enxerga o interior das pessoas. O que está dentro de cada pessoa. Então, o que agrada a Deus não é o anel, não é talvez o nosso currículo, não é a nossa bagagem cultural, aquilo que nós talvez ganhamos na vida. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração arrependido. E não importa quem seja, se é o rico ou se é o pobre, não importa. Deus não faz essa distinção. Deus olha para o ser humano, para a sua criação e vê como essa pessoa é amada, independentemente de como essa pessoa se encontra naquele momento. E Deus falou isso com Samuel. Samuel, eu não olho a aparência das pessoas, eu olho o coração. E nós precisamos ser lembrados, disso, porque veja, aqui Tiago ele fala, talvez chegue aí alguém, que é famoso, influência, alguma coisa assim, você vai querer criar um setor privado, especial, uma sala especial, para que essas pessoas fiquem mais confortáveis. Então isso não é legal. No reino de Deus não funciona assim. Então nós precisamos tratar todos com dignidade. Tratar seja na casa, seja no trabalho, seja na rua, independentemente do lugar. Todos nós precisamos tratar com dignidade. Então, Tiago, ele é muito prático nisso, que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós cumprimentamos pessoas que talvez seja mais interessante para nós, com um sorriso melhor, com um abraço mais aconchegante, mas aquele que nós não gostamos tanto, ou talvez por conta da posição social, nós desprezamos. Então, o Tiago está nos alertando que não podemos desprezar os nossos irmãos. Não podemos nem bajular, mas também não podemos discriminar, nenhum nem outro. Então, o Tiago, ele é muito prático nesse aspecto, e talvez pode não ter essa realidade da forma que Tiago pinta esse quadro, alguém com anel no dedo, alguém com colar, mas nós podemos ver isso em pequenos detalhes. Sabe, uma panelinha, sabe aquelas panelinhas? Nós podemos fazer distinção de pessoas entre nós, irmãos. Aquele irmão ali eu não gosto,
aquela irmã ali não faz o meu tipo, aquele irmão ali, nós não temos uma química, e aí nós discriminamos, tratamos aquela pessoa com indiferença, não damos atenção devida, porque talvez você não viu naquela relação o interesse, mas nós não temos que ver isso. Paulo diz em outra carta que nós temos que procurar o interesse de Cristo, não o nosso interesse. Então nós temos que procurar mostrar Cristo, e isso não tem como, isso tem que ser na prática. Então Tiago está dizendo, olha, nessas reuniões de vocês, alguma coisa aí está errado. Nós não podemos ser cristão fazendo acepção de pessoas quando Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus trata todos de igual modo. Então, a fé que faz diferença é uma fé, é a que não faz distinção. Todos são iguais. Todos são bem-vindos. Todos podem receber o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo abraço, o mesmo sorriso. Todos são tratados de igual forma. Então, se o favoritismo apaga Cristo, a fé morta paralisa. Então, Tiago, ele trata essa questão do favoritismo, ele trata essa questão da parcialidade, ele vai mostrar agora um outro aspecto que está no versículo de número 8, que nós já lemos, mas vamos a partir do versículo 9. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. Olha só como Tiago é claro. E serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem, olha o que Tiago está escrevendo, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui Tiago, ele trata a essência do sermão do monte, que é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei que rege, a lei da liberdade é a lei do reino, que é a lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Tiago, ele está falando para um público que tinha a Torá, a lei, decorada na ponta da língua. Eles sabiam exatamente o que era para fazer. Então Tiago, ele dá uma cutucada, olha, se vocês não adulteram, mas vocês assassinam, então vocês são transgressores. Então, se cometer então Tiago, ele pinta um quadro, olha, é impossível, vocês não vão obedecer todos eles. Só Cristo e o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa graça de obedecer ao Senhor e seguir na sua palavra, caminhando com Ele. Então, Tiago, ele mostra a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, vocês precisam amar. Tiago está dizendo, não adianta vocês terem esse rigor, essa rigidez, essa robustez, se na prática isso não é visível. Então, o que adianta decorar a Torá, memorizar a Torá, saber a lei de Deus e não mostrar a lei de Deus? Nós vamos ser transgressores. Então, uma misericórdia que triunfa sobre o juízo é agir com compaixão, que revela Cristo. Então, esses irmãos aqui, eles eram juízes de todas as causas, juízes de todas as situações. Então, o amor é o centro da obediência cristã. E é isso que o Tiago está tratando. Tiago está dizendo, irmãos, nós precisamos relembrar os ensinamentos de Jesus. E o ensinamento de Jesus é sobre o amor. E ele vai tratar isso agora. Olha, irmãos, nós precisamos de amar o nosso próximo. Esses irmãos, eles eram habilidosos para julgar. E eles não tinham misericórdia.
E o que Tiago está dizendo é, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus nos tratasse com base no nosso mérito, eu e você seríamos condenados. Deus nos julga segundo o mérito de Cristo e na justiça de Cristo. E por razão disso, nós recebemos dele a sua misericórdia. O seu favor que nós não merecemos. De igual forma, vocês devem fazer isso com seus irmãos. Então havia muitos juízes naquele tempo. Parece que no nosso tempo não existe muito isso, né? Pessoas que julgam por tempo inteiro. Opinam por tempo todo, o tempo todo. Quer emitir opinião, juízo, decreto. E Tiago está dizendo, olha, segundo aquilo que eu já percebi, a misericórdia sempre triunfou sobre o juízo. Então nós precisamos, Tiago lembra, o sermão de Jesus, que com a medida que nós julgamos, é a medida que seremos julgados. Tiago está tratando eles na ferida deles, porque esse era o ponto fraco deles. Qualquer coisa, eles tinham uma opinião para isso. E uma fé que não obedece é uma fé sem sentido. E como que o Tiago torna isso claro para aqueles irmãos? Uma doutrina sem amor é um som que não tem sentido algum. Tiago ele vai usar o exemplo de Abraão, ele vai usar o exemplo de Raabe, mostrando que a fé precisa demonstrar amor. Tiago ele não contradiz o ensinamento de Paulo, muito pelo contrário, porque Paulo trata a justificação como ato de fé, que nós somos justificados em Cristo Jesus, mas Tiago ele trata de uma outra perspectiva, que aquele que foi justificado manifesta as obras. E essas obras obras concretas, ações concretas, não no sentido de você obter a salvação, mas você mostrar que você foi salvo. Então a fé que é ativa, que é genuína, alguém que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, é alguém que a sua fé precisa ser acompanhada por algo. E esse algo são obras concretas, obras de amor, obras de bondade, obras de compaixão, inclusive de tratar os irmãos com devida coerência. Então Tiago ele fala aqui, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha aí, o que adianta ter conhecimento? O que adianta citar textos? O que adianta marcar os textos na Bíblia e não marcá-los no coração? O que adianta fazer rituais de devocionais e não mostrar na prática que Cristo está te transformando? O que adianta ir em seminários, conferências, fazer tantas coisas se na prática, se no dia a dia, Cristo não está sendo visto como transformação? O que adianta isso? É isso que Tiago está cutucando eles. E é isso que Tiago também está nos cutucando hoje. O que adianta você vir para o culto? Porque esses irmãos eles iam para a sinagoga. Eles estavam lá, ouvindo a palavra, dia após dia. Havia exposição bíblica todo dia, toda reunião, todo encontro, havia adoração, havia comunhão. Mas nessa comunhão havia parcialidade. Nessa comunhão havia gente que sabia muita doutrina e pouca prática, pouco amor, pouca evidência. O que adianta ter uma fé maravilhosa, mas se não tem uma evidência? Se o irmão, acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, olha só o que Tiago escreve, por si só, se não for acompanhada de obras,
está morta. Em outras palavras, é inútil crer dessa forma. É inútil continuar sendo cristão dessa forma. Ou melhor, Tiago ele aponta, se alguém foi justificado em Cristo Jesus e não manifesta a obra, pode ser que a sua fé não é genuína. Pode ser que a sua conversão não foi assim, uma conversão verdadeira. Porque alguém que tem uma fé genuína, salvífica, que essa fé aqui que Tiago fala é uma fé salvífica. A fé salvífica, que é alcançada por Cristo pela fé, pela graça, é uma fé que deve mostrar obras. Ela tem que ser acompanhada com obras. Senão, nós temos que repensar ou voltar a Cristo e se arrepender e dizer, Senhor, me salva, por favor. Amém, irmãos? De que adianta? O amor é o centro. O amor é o centro. Será que nós estamos amando o suficiente? Será que nós estamos sabendo muito e praticando muito pouco? Numa era de tanta informação hoje como nós temos, o que as pessoas precisam é de demonstração. Então, o amor é a raiz. Mas a fé autêntica também precisa se revelar com obras vivas. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Será que as pessoas estão vendo isso em nós? Aí Tiago ele vai dar esse exemplo, falando sobre Abraão. Porque a fé autêntica se revela em obras vivas. Olha só, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Aí ele vem dar cutucado. Ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, estremecem. Insensato. Olha como o Tiago trata aqueles irmãos. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé que não age é confortável. A fé que não age, a fé que não move é confortável. Então, Abraão, ele cita esse exemplo porque Abraão é um exemplo concreto de alguém que mostrou na prática que amava a Deus. E ele cita que Isaque, quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho, com a ordem de Deus, que Deus havia falado para Abraão, oferece para mim o seu filho, Isaque carrega a sua própria lenha do seu próprio sacrifício. Isaque, ele não questiona o seu pai. Ele é um filho obediente, ainda que aquele ato estava custando muito para ele. Tanto para ele, tanto para o seu pai. Então, Abraão sobe até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, preparar aquele holocausto. Não houve nenhuma resistência de Isaque, dizendo, pai, não faz isso, pai, eu sou seu filho, o único filho, pai, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, pai. Não houve isso. Isaque é um filho obediente. E lá está Abraão, naquele desafio de mostrar para Deus que a sua fé também precisava ser aperfeiçoada com obras concretas de obediência. Significa, Tiago está dizendo, o que adianta você e eu termos fé se nós não obedecemos a palavra? O que adianta nós falarmos que lemos e não obedecemos? Tem que obedecer a palavra. Então, Isaque estava lá com o seu pai e Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho. Decidido a sacrificar o seu filho. Deus fez um teste, uma prova, para saber se Abraão amava ele mais do que o seu filho. Eu sei que você esperou por essa promessa durante muito tempo. Isaque é seu filho
da promessa, o filho que eu te prometi, eu sei que você ama ele, eu sei que ele é especial para você, eu sei que ele é carinhoso, eu sei que você tem uma relação muito forte com ele, mas eu quero ele. Eu quero ele para não te perder, Abraão. E Abraão, então, pega o cutelo, e ele está pronto para matar o seu filho. E aí ele ouve uma voz: não faças isso, pois agora eu sei que você teme a mim e ama. Está ali o cordeiro, é aquele ali. Então Abraão desatou a Isaque do altar, pegou aquele cordeiro e sacrificou. E ali nós vemos uma obra concreta de obediência. Outra obra concreta é o próprio Cristo. Cristo não resistiu à cruz. Ele não reclamou da cruz. Ele não questionou o Pai, por que eu? Ele foi para a cruz como ato de obediência a Deus. Hebreus escreve que Jesus aprendeu a obedecer a Deus por meio dos seus sofrimentos. Então nós aprendemos a obedecer a Deus e a sua palavra pelas provações da vida, pelas circunstâncias da vida, pelas tentações que nós vamos dizer, eu não quero. Por que você não quer? Porque eu amo a Deus. Porque eu honro a Deus. Porque a minha missão é glorificá-lo. A minha missão é adorá-lo. E eu não quero me corromper. Eu faço isso por amor ao meu Deus. Eu não me corrompo com o mundo, porque eu quero ser amigo de Deus. Eu não quero criar inimizade com o mundo, porque eu sou amigo de Deus. Então eu digo não para isso. Porque a fé é obediência, e obediência custa caro, irmãos. Eu sempre falo para os meus filhos, obediência é você fazer o que você não quer. Tudo que você faz porque você quer não é obediência. Obediência sempre vai ser uma coisa difícil para nós. A renúncia, o sacrifício, sempre é algo que nós não queremos. Quando você diz não para o pecado, mas na verdade a gente quer o pecado, a gente deseja aquilo. Mas o não é mais forte. Por quê? Porque eu sei que o Espírito habita em mim e me dá força para isso. É o Espírito Santo que te ajuda e que me ajuda. Mas a gente sofre, chora. Mas você e eu vamos aprender a obedecer dessa forma. Vamos ser pressionados, atribulados, mas nós não desanimaremos e não nos corromperemos, porque Deus habita em nós, porque o Espírito habita em nós, porque a sua palavra habita em nós, e a sua palavra nos alimenta, a sua palavra nos fortalece, a sua palavra nos enriquece, a tua palavra nos transforma. Ela é viva, ela é eficaz, ela vai lá na nossa junta, na nossa medula, ela consegue discernir as nossas intenções, purifica-nos de forma total. É a palavra de Deus que nos salva desse mundo corrompido. Agora, uma fé confortável, uma fé que não te move, uma fé que não gera em você um movimento, se você é um cristão parasita, o parasita ele está no corpo, ele só consome. Ele não, eu quero ficar aqui porque aqui tem muitos benefícios, mas ele não se move, ele não contribui com o corpo. Então não seja um cristão parasita, que está no corpo de Cristo, suga o corpo de Cristo, suga a energia do outro, o recurso do outro, a atenção do outro, e não contribui com nada, ele só recebe, ele não dá nada. Então não sejamos um cristão parasita. Servir, irmãos, é o termômetro da fé. Se você quer ver um cristão que ama Cristo, ele tem desejo, ele tem vontade de servir o seu irmão, ele tem vontade de servir o corpo de Cristo de modo geral. E aqui nessa situação, havia irmãos passando necessidade, irmãos na fé. Aí aquele irmão que você já sabe que ele está
passando um perrengue, quando você vê ele, você já vira esquina, já vai embora, já vai me pedir alguma coisa. Tiago está dizendo que havia irmão que não tinha o que comer a cada dia. E havia pessoas que estavam, eu vou orar por você, meu irmão. Deus te abençoe. Só o Deus te abençoe para quem está com fome não funciona. Deus te abençoe e te aqueça para quem está com frio. O que aquece o frio é uma boa coberta, um bom casaco. É ou não é? É isso que Tiago está dizendo. Prática. Eu vou orar, o anjo vai te aquecer. O Espírito Santo é o Consolador. E quando ele te abraçar, você vai sentir um arrepio forte. E ele vai te aquecer. Não é assim, irmãos. Nós precisamos tirar o nosso casaco, né? Talvez lá no nosso guarda-roupa tem casacos que nós nem usamos. Mas está lá, eu gosto, né? Mas podemos, às vezes, dar para o nosso irmão que está entre nós. E isso acontece muito, né? Nos imigrantes que chegam, às vezes, que não são bem instruídos, às vezes chega aqui, não tem coberta, não tem roupas. Isso é muito comum. E às vezes nós podemos, com ações práticas, poder mostrar Cristo visível em nós. Então a fé morta é confortável, mas uma fé verdadeira, ela é frutífera. Uma fé verdadeira é uma fé frutífera. O que você fez nessa semana? O que nós fizemos nessa semana que deixou Cristo visível em nós? Com ações práticas. Talvez é segurar a porta para alguém que vem atrás. Quem já viu pessoas que abrem a porta e o outro vem e bate com a porta na cara? Segura um pouco. Deixa a pessoa passar. No trânsito, amém? Aquele engraçadinho que fura a fila. Aí você fala, aqui não vai entrar não. Eu estou aqui na fila. Pequenas coisas. Talvez pegar um saco de alguém que está sem força para carregar até a sua casa. Talvez ajudar alguém a lavar o carro que está com o braço quebrado. Coisas práticas. Simples assim. Então, Tiago estava tratando dessas ações, que são essas pequenas ações concretas, essas atitudes concretas que mostram Cristo em nós. Versículo 18, que nós já lemos. Versículo 23. Cumpriu assim a Escritura. E diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Você quer ser chamado amigo de Deus? Porque a fé de Abraão não era a fé dos demônios. Era uma fé concreta. Como eu disse, Tiago disse aqui também, que os demônios, eles respeitam a autoridade espiritual. Tem muito crente que não respeita. Eles respeitam o agir sobrenatural. Tem muito crente que duvida do agir sobrenatural. Os demônios não duvidam de nada disso. Quando estava lá aqueles demônios lá que estavam lá operando, e que um certo homem lá estava tentando expulsar, os demônios falaram, olha, eu sei quem é Paulo e bem sei quem é Jesus. Paulo, ele tem autoridade para chegar sobre mim e dizer, sai em nome de Jesus, eu vou sair, mas você não. Que é isso? É o demônio reconhecendo a autoridade espiritual. Quando Jesus chega lá em Gadara, o demônio que estava sobre aquele gadareno vai até Jesus e fala, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Reconhecendo a autoridade do Messias. Mas às vezes nós temos essa dificuldade. Nós questionamos o sobrenatural, os demônios não questionam. E vou te dar um outro exemplo. Os demônios oram. E eles têm respostas das suas orações.
Lembra aquela passagem lá do que eles, assim, Senhor, eu rogo-vos que me manda naquela manada de porcos? Lembra? Os demônios oraram para Jesus, Jesus atendeu a oração deles. Quanto mais a sua e a minha, que somos filhos. Então é só para você entender que eles também têm fé. Eles também conhecem a palavra. E melhor, ele conhece melhor Deus do que nós. Ele esteve lá. Ele sabe quem é Deus, o jeito de Deus, os atributos de Deus. Então ele não questiona nada sobre o que é Deus. Então ele quer distorcer isso em nós para que nós possamos duvidar de quem é Deus e do que ele faz e dos seus atributos, para nós não dependermos dele. Por isso que Tiago estava dando aquela cutucada. Não adianta você simplesmente crer, não adianta você simplesmente ter fé, porque somente a fé não vai te salvar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Foi Jesus que diz isso. Pessoas que estavam nas reuniões, pessoas que estavam cultuando, pessoas que estavam fazendo sinais, pessoas que estavam fazendo maravilhas, pessoas que estavam curando. Senhor, eu curei em seu nome, eu batizei, eu preguei a tua palavra. Isso não é suficiente. Então significa que vir ao culto não é suficiente. Estar no meio do corpo de Cristo não é suficiente. Tem que ser nascido de novo. Tem que ser justificado em Cristo Jesus e tem que evidenciar que você foi salvo. É isso que mostra que você foi salvo. Por isso que Tiago fala de uma fé aperfeiçoada, uma fé que é moldada. Paulo fala, desenvolver a vossa salvação. Em que aspecto? Não para você alcançar a salvação, para você alcançar a maturidade. Cada dia mais ser um cristão melhor do que ontem. Ser um cristão mais obediente, menos teimoso, menos rebelde. Então, os demônios, eles creem, eles estremecem. Muitas vezes, nós estamos na presença de Deus, nós nem sequer levantamos as mãos. Nem sequer nos movemos para adorá-lo, para bendizê-lo. Mas os demônios, eles estremecem. Salmos 29 diz que a voz de Deus é poderosa, que até o deserto, as árvores bate palmas. Leia os Salmos 29, que trata sobre a voz de Deus, que a voz do Senhor é estrondosa, é maravilhosa, é gloriosa, que a natureza adora, glorifica, se move diante do seu Criador. Então eu e você que temos fôlego, devemos não só dizer que amamos a Deus, que levantamos a mão só para dizer que somos um adorador, mas mais do que isso, a nossa adoração tem mãos e tem pés. Eu devo levantar as minhas mãos para adorar, mas eu também devo estender a minha mão para ajudar. Devo ter os meus pés para levar a palavra. Então, é uma fé integral. É uma fé que precisa ser movida. Então, Abraão, ele alcança isso porque a sua fé tem prática. E o mesmo exemplo é de Raabe. Ele dá esse exemplo de Raabe que escondeu aqueles espias lá em Jericó. Ela arriscou a sua vida, ou seja, a fé tem risco. A fé tem risco, irmãos. Amém? Então, Raabe, ela escondeu aqueles espias e por conta dessa atitude de Raabe, a sua casa, a sua família foi salva. E Raabe entra na galeria dos heróis da fé por essa atitude. Olha só que coisa especial. Por essa ação. Ela escondeu, ainda deu orientação, fez lá uma corda, eles desceram e foram embora. E por conta dessa ação, Raabe mostrou fé com obras concretas. Ela tinha fé que Deus ia dar que aquela cidade estava condenada, então ela foi a única da cidade que teve uma ação concreta, teve uma resposta concreta. Significa
que você e eu temos que dar uma resposta concreta à nossa fé. Qual é a nossa resposta concreta? Cristo se torna visível quando a nossa fé se move em ação. N.T. Wright, ele diz assim, o cristianismo não é apenas acreditar e participar do reino de Deus. É participar do reino de Deus através de amor e justiça. Então, cada casa deve ser um centro de serviço, oração e discipulado. Faça da fé algo visível no dia a dia, cuidar, ensinar, reconciliar, amar, abraçar. É isso que vai tornar a nossa fé visível. Aí Tiago diz, vejam, que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando ela acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Veja como Tiago termina esse assunto. Tiago estava dizendo assim, irmãos, nós não podemos ter uma fé morta, uma fé inútil, só uma fé de confissão. O que adianta eu e você decorar o credo apostólico? Né? Tem muita gente que gosta de credo, mas o que adianta você decorar o credo da sua denominação ou da palavra de Deus, aquilo que você acredita, que é a nossa regra de prática, de fé, de vida? Não adianta isso. Só decorar, só falar, não adianta, não funciona. O que vai funcionar é você mostrar isso. É na resposta que nós damos ao mundo. Então, a misericórdia é o idioma que esse mundo lê. Então, se nós queremos mostrar Cristo, nós teremos que exercer mais misericórdia do que juízo. E parece que nós temos a mesma tendência desses irmãos, de julgar as pessoas com critérios errados, com base naquilo que a gente supõe que seja. E isso é um grande equívoco da nossa parte. O mundo verá Cristo não quando pregamos mais alto, mas quando amamos mais fundo. A questão é, será que nós estamos pregando mais alto e amando mais raso? Nós temos que amar mais fundo e mais profundo. Mostrar na prática que Cristo é visível em nós. Que atitude concreta você pode mostrar, que nós podemos mostrar nesta semana, que Cristo pode ser visível em nós? Que atitude concreta? Que ações, até mesmo com meu irmão, com meu colega lá de trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, que ações concretas eu posso mostrar que Cristo é visível? Será que as pessoas do meu bairro, será que as pessoas na minha célula, no meu pequeno grupo, estão vendo Cristo em mim? Será que as pessoas estão percebendo isso em nós? Ou nós só somos aqueles que falam sobre Deus, falam sobre teologia, falam sobre a Bíblia, mandam informação sobre as pessoas, mas nós não mostramos? Então Deus está nos desafiando, irmãos, a ser uma igreja que também mostra esse amor. Tiago, ele sabia que o problema daqueles irmãos não era o conhecimento, era a prática. Então Tiago, ele foca para resolver aquela situação. Mas essa epístola é extensiva a mim, é extensiva a ti. Nós não podemos ter uma fé neutra, morta, inútil, sem vida, sem ação, sem movimento. Essa cidade tem muitas coisas, tem muitas pessoas, tem muita gente que circula nessa cidade. E nós somos as cartas vivas que essas pessoas vão ler.
através de uma palavra, de um abraço, de um convite, talvez de uma atenção, não só de falar, mas de ouvir a dor do outro, ter misericórdia, ser pronto, né? Tiago tratou ele, seja pronto para ouvir e tardio para irar. Então, que nós possamos absorver, de fato, a verdade que está exposta nessa carta, nessa epístola, e tornar isso visível também na nossa comunidade. Então, se entrar aqui alguém, ou até mesmo entre nós, nós somos irmãos, devemos tratar todos com igualdade. Devemos amar todos na mesma dimensão, na mesma proporção, com a mesma entrega. E mesmo, Tiago mostra que a nossa relação é difícil, irmãos. Então veja, havia dificuldade entre esses irmãos e também haverá entre nós. Então mesmo assim, vai ter aquela pessoa que pode dar talvez uma interpretação que é uma pessoa mais difícil, talvez é Deus nos moldando para nós termos mais paciência, para ter mais resiliência, mais inteligência emocional, amém? Então Deus usa os nossos irmãos, o ferro afia o ferro. Então vamos tornar Cristo visível em nós. Eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos. E aí, o capítulo 3 você não pode faltar. Porque Tiago, ele vem de um raciocínio, ele fala sobre a igreja que estava dispersa, aqueles irmãos que passaram por várias provações, por tentações. E agora Tiago fala sobre a prática, o amor, mas Tiago agora vai tratar um outro assunto. Como que nós lidamos com a nossa língua. Amém? Capítulo 3 de Tiago é como eu e você vamos usar a nossa língua para edificar ou para destruir alguém. Então havia muitos irmãos lá, naquele tempo, só naquele tempo, que faziam aquilo. Então Tiago vai mostrar alguém que tem sabedoria, alguém que é um cristão maduro. A prova que ele é um discípulo maduro é que ele controla a sua língua. Amém? Tiago diz, olha, é um órgão pequeno, é mais fácil domar um leão, é um cavalo selvagem, do que controlar a nossa língua. Amém? É Tiago capítulo 3, não falta não. Amém? Não falta, porque esse texto vai falar muito com a gente. Então, irmãos, eu quero orar para que nós sejamos uma comunidade que mostra Cristo. Que o favoritismo que apaga o rosto de Cristo, o nosso amor, possa revelar Cristo. O nosso abraço, o nosso aconchego, a nossa aceitação, sabe? Valorizar as pessoas, enxergar as pessoas na perspectiva de Deus. Todas as pessoas são especiais. Todas as pessoas têm a sua importância. Todas as pessoas têm um coração como o teu. Nós somos da mesma espécie. E Deus ama todos nós. E nós precisamos mostrar isso. Amém? Então feche os seus olhos. Coloque a mão, por gentileza, no seu coração. Porque o coração é o lugar. É o lugar onde Deus mora.